Uma pessoa autista pode ser diagnosticada com o nível 3 de suporte e depois de alguns anos passar para o nível 2 ou até para o nível 1? E o contrário, também pode acontecer? Afinal, o nível de suporte no autismo é para a vida inteira ou pode mudar? Sou Priscila Beleze Rabelo, sou uma multiprofessora. Quer ver? Nos últimos 3 vídeos nós conversamos sobre o autismo nível 1, autismo nível 2 e nível 3 de suporte. Se você ainda não assistiu a algum deles, depois volta aqui no canal, que essa sequência vai te ajudar a entender melhor o que realmente significa cada nível. Mas hoje, quero responder a pergunta que ficou no final do último vídeo. Uma pessoa autista pode mudar de nível de suporte ao longo da vida? A resposta é sim, pode. Mas calma, porque isso não significa que a pessoa deixou de ser autista, que o autismo ficou mais leve ou que alguém foi curado. Os níveis existem para indicar a necessidade de suporte que aquela pessoa apresenta e essa necessidade pode ir mudando ao longo da vida. Pensa comigo, uma criança pequena pode ter muita dificuldade para se comunicar, lidar com mudanças e realizar atividades do dia a dia. Naquele momento, ela pode precisar de um suporte muito substancial. Com o passar dos anos, essa criança pode desenvolver novas formas de comunicação, aprender estratégias para lidar com algumas situações, conquistar algumas habilidades e ganhar autonomia. E isso pode fazer com que a necessidade de suporte dela seja diferente lá no futuro. Mas também pode acontecer ao contrário. Uma pessoa que durante muito tempo precisou de menos suporte pode atravessar uma fase da vida em que as demandas aumentam muito. Uma mudança de escola, a entrada na adolescência, o início da vida profissional, uma mudança na família, um ambiente completamente novo. Aquela pessoa pode passar a precisar de muito mais apoio do que precisava antes. É por isso que a gente precisa entender uma coisa fundamental. Nível de suporte não é uma nota. Nível 1 não é melhor que o nível 2, nível 2 não é melhor que o nível 3, não é nada disso. E passar de um nível 3 para um nível 1 não significa que alguém venceu o autismo. Da mesma forma, precisar de mais suporte em determinado momento não significa que a pessoa regrediu ou fracassou. Não é nada disso. Significa que as necessidades podem mudar. Já que você chegou até o último vídeo dessa série, agora é preciso saber. Você assistiu aos outros 3? Se você não assistiu, olhem, vai voltar depois. E já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque acompanhar uma série inteira sem se inscrever, desse jeito, você não vai tirar 10 comigo, hein? Agora tem um ponto muito importante que pouca gente percebe. Uma mesma pessoa pode precisar de níveis de suporte diferentes, dependendo da área da vida. Ela pode ter uma autonomia para estudar ou trabalhar, por exemplo, mas precisa de bastante apoio para organizar suas rotinas. Pode conseguir se comunicar muito bem quando está em um ambiente conhecido, mas ter uma dificuldade enorme quando precisa lidar com pessoas desconhecidas. Pode realizar várias atividades sozinha, mas entrar em uma sobrecarga intensa quando acontece uma mudança inesperada. Por isso, olhar apenas para um número nunca vai contar toda a história de uma pessoa autista. Talvez esse seja o maior aprendizado dessa série. Quando você conhece uma pessoa autista, você conheceu uma pessoa autista. Não existe uma lista capaz de explicar completamente como ela pensa, sente, aprende, se comunica, percebe o mundo. Os níveis ajudam os profissionais a identificar necessidades de suporte, mas eles não definem inteligência, não definem capacidade, não definem personalidade, principalmente não definem até onde uma pessoa pode chegar. Na escola, isso é ainda mais importante. Uma criança deveria receber menos oportunidades porque alguém decidiu, olhando para um diagnóstico, que ela será ou não será capaz de fazer. Nosso papel é observar, tentar, adaptar, ensinar, avaliar novamente, mudar a estratégia quantas vezes forem necessárias. O suporte que uma criança precisa hoje pode não ser o mesmo que ela vai precisar daqui a um ano. E o que não funcionou ontem pode funcionar amanhã de uma maneira completamente diferente. Por isso, em vez de perguntar apenas qual é o nível dessa criança, talvez a pergunta mais importante seja: do que essa criança precisa agora? Essa pergunta muda tudo.
porque tira o nosso olhar de um rótulo e coloca na pessoa. Se você trabalha com crianças e procura recursos para apoiar diferentes necessidades de comunicação e aprendizagem, deixo meus materiais pedagógicos e minhas pranchas de comunicação no link na descrição para você conhecer. E assim a gente fecha a nossa série sobre os 3 níveis de suporte do autismo. Se você chegou agora por esse vídeo, assiste aos outros 3, porque eu preparei um vídeo específico para cada nível e eles se complementam. Agora eu quero saber de você, qual tema sobre autismo você gostaria que eu trouxesse aqui no canal? Deixa nos comentários, que a sua dúvida pode virar um dos próximos vídeos. E claro, não vá embora sem deixar o seu like, se inscrever no canal. Compartilhe essa série com professores, famílias, com quem precisa entender melhor o autismo. E quando a gente entende que suporte não é limite, a gente começa a enxergar possibilidades onde muita gente só enxergava dificuldades. Eu sou Priscila Beleze Rabelo e te encontro no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.